Esse tempo atrás eu entrei no TikTok pra ver o que tava acontecendo depois de muito tempo, acho que acho que quase um ano que eu andei nesse troço. E eu vi uns vídeos onde parecia de filmes antigos, um gênero parecido com, parecia. Eu olhava aquele troço e me lembrava geralmente de Dark Souls, eu lembrava do Elden Ring, não tinha como lembrar de outra coisa. E depois eu pesquisando mais um pouco, eu descobri a Dark Fantasy. Se você não sabe o que é a Dark Fantasy ela é um toque de fantasia. Nunca é demais em um mundo ruindo em pedaços. Pode parecer um tanto dramático, mas esse tipo de estética é a que move a Dark Fantasy, a estética que tem o hino nadador da For You do TikTok. Essa estética, a Dark Fantasy, é o que tem aparecido muito na minha For You do TikTok. Olá, eu sou o Andy, seja bem-vindo a mais um vídeo. Cara, essa estética é muito bonita, velho, e ainda por cima faz lembrar de coisas antigas, até eu fico lembrando de Lovecraft, não sei porquê. Ela não necessariamente começa por aí como a maioria dos movimentos do TikTok. Tudo começou como um gênero literário, que foi se esparramando e ganhando novas abordagens, que abordou até mesmo o sobrenatural e elementos místicos. Os primeiros livros do gênero foram publicados por Gertrude Burroughs Bennett entre 1917 e 1923. Sendo também a primeira mulher a publicar livros do tipo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Pense em clássicos como A Cidadela do Medo, O Labirinto de Klamath e esse último que inspirou o maior autor do gênero, Lovecraft. A criar posteriormente desenhos animados, surgiram também trazendo o gênero fortemente à estética como conhecemos hoje. Não tem como não citar Caverna do Dragão, clássico do RPG que se tornou um desenho aclamado pela crítica e audiência, que por curiosidade foi interrompido antes de finalizar a história, gerando histórias e narrativas sobre o fim precoce. Será que o unicórnio e o mestre dos magos eram verdadeiros vilões? Será que o Vingador queria ajudar os jovens a sair do universo paralelo? Dilemas que muitos mileniais já se pregaram pensando. Outro também que tem esse tipo de estética é o He-Man, She-Ra e o Thundercats. Já essa parte onde a Dark Fantasy surgiu através de uma IA, por marcar a memória dos jovens, essa estética voltou nos últimos anos, mesclando suas origens mais creepypastas com um visual nostálgico, para contar novas histórias por meio da inteligência artificial. Imagine combinar seu filme favorito com uma marca de moda do momento, mesclado com um toque vintage. Feito pelo Midjourney, plataforma da inteligência artificial, e um novo estilo de vídeos mistura magia com um pouco de estilo, dando ares de saudocismo e fazendo referência aos efeitos especiais mais antigos que nos deixam arrepiados mesmo sendo feitos com pouco orçamento e tecnologia. Pense, por exemplo, em Harry Potter com Balenciaga. Algumas contas do aplicativo chinês, até mesmo do YouTube, têm ganhado cada vez mais seguidores, propondo essas releituras e lançando versões inimagináveis. Mesmo não sendo perfeitas, com falhas nos olhos, gesticulação e movimentos mecânicos, é impressionante a combinação que consegue alcançar, sendo até uma forma de assinatura. Seu intuito é sempre misturar coisas que não têm conexão para dar novos ares assustadores e seduzir os fãs nostálgicos. Os criadores acertaram em cheio nessa. Já a estética Dark Fantasy nos vídeos de TikTok feitos por IA é um estilo visual temático que mistura elementos de fantasia sombria com tecnologia da inteligência artificial para criar conteúdos intrigantes e atmosféricos. Agora a pergunta é, por que raios fica sendo tão marcante na nossa mente? Por quê? Porque você olha aquilo e você já lembra alguma coisa e uma sensação de nostalgia misturada com uma sensação de estranheza com aquela música de fundo. Bom, eu vou explicar aqui cada tópico por tópico. Cores escuras, iluminação, que são luzes baixas e sombras frequentemente com fonte de luz, cenários fantásticos como castelos, florestas sombrias, ruínas antigas e paisagens góticas, figuras místicas, criaturas como dragões, bruxas, cavaleiros sombrios e seres sobrenaturais. Já o segundo tema seria temas narrativos. Histórias sombrias, narrativas que envolvem mistério, magia, batalhas épicas entre bem e mal e reinos encantados com perigos ocultos. O outro seria basicamente personagens complexos. Heróis atormentados, vilões com passados trágicos e seres ambíguos moralmente. Já a parte 3 seria basicamente a técnica da IA, que é a geração de imagens e o uso de redes neurais para criar visuais impressionantes detalhados como rostos de personagens e paisagens, e principalmente cenas de ação. Já a própria animação, que são uma ferramenta da IA, é o que anima o personagem em cenário de forma realista e fluida, e adicionando mais o efeito especial, que é a aplicação do efeito visual, como fumaça, fogo, magia e transformação sobrenatural.
O quarto que a gente vê toda vez que causa sensação de estranheza é a música e o som que aparece no vídeo, que é basicamente uma trilha sonora com músicas que aumentam a sensação de mistério e tensão, como trilhas sonoras de filmes de fantasia e terror. Já a parte dos efeitos sonoros, os sons que complementam a atmosfera sombria, como o vento sussurrante, passos ecoantes e rugidos de criaturas fantásticas. Esses vídeos criados por IA no TikTok conseguem capturar a imaginação dos espectadores, oferecendo uma experiência imersiva que combina a criatividade artística com as capacidades avançadas da tecnologia moderna. A estética Dark Fantasy, especialmente nesses vídeos feitos por IA, desperta sentimentos de nostalgia, fascínio e estranheza por várias razões. Na parte da exploração, essa estética ela é nostálgica e intrigante, porque ela causa uma sensação de estranheza. Mas o que de fato é a estética Dark Fantasy? Dark Fantasy é um subgênero da fantasia que mistura elementos sombrios e assustadores como fantásticos. Inclui cenários sombrios, personagens moralmente ambíguos e temas que exploram o medo, o mistério e o sobrenatural. Quando aplicada a vídeos feitos por ela no TikTok, essa estética se manifesta através de visuais escuros, tramas intrigantes e criaturas fantásticas criadas digitalmente. Ela é bem nostálgica por causa das suas referências culturais, literatura, filmes clássicos e mais contos de fadas. Os filmes clássicos e a literatura, eles crescem lendo livros de fantasia sombria ou assistindo filmes e séries que incorporam esses elementos, como O Senhor dos Anéis ou Game of Thrones. Já na parte dos contos de fadas, são histórias clássicas como A Branca de Neve ou A Bela Adormecida, que têm elementos sombrios que ressoam com essa estética Dark Fantasy. O segundo seria basicamente a sua estética retrô, que é o que tem um estilo visual próprio. O uso de efeitos visuais que lembram pinturas a óleo ou ilustrações antigas podem trazer uma sensação de retorno a épocas passadas. O outro seria a sua música e a sonoplastia. Trilhas sonoras e efeitos sonoros reminiscentes de jogos e filmes antigos de fantasia contribuem para a nostalgia. E por que raios é tão bom esse troço? Acho que a parte de por que raios a gente acha tão bonito e tão belo seria a sua própria imersão que causa, que é o detalhamento visual. A IA ela pode criar mundos ricos em detalhes que são visualmente impressionantes, proporcionando uma experiência imersiva. O outro seria as suas narrativas envolventes. Quando eu tô falando narrativa, eu não tô falando de gente falando não, tá bom? São histórias bem construídas, com temas complexos e personagens tridimensionais, que mantêm os espectadores engajados. Quando, por exemplo, a gente vê as imagens passando do fundo, quando, por exemplo, a gente vê as imagens do personagem que a gente vê que não são basicamente da própria nostalgia, que não, por exemplo, Phineas e Ferb, por exemplo, que eu coloquei no vídeo, que você vê o personagem, mas não é daquele mundo, um mundo 2D sendo feito no filme clássico dos anos 70. Seria o seu escapismo com a fuga da realidade e a exploração de temas profundos. A fuga da realidade. Em tempos de incerteza, a fantasia sombria oferece um escape para mundos onde bem e o mal são mais claramente definidos e ainda complexos. Já na parte de exploração de temas profundos, permite explorar medos, desejos e questões existenciais em um contexto seguro e ficcional. Por que causa sensação de estranheza? A pergunta é, por que raio esse troço causa tanta sensação de estranheza quando a gente vê o vídeo com essa música de fundo? Bom, o desconhecido é familiar. Ele mistura a realidade e a fantasia. Elementos familiares são colocados em contextos fantásticos ou assustadores, criando uma sensação de desconforto. E a IA e a criatividade humana, ver a IA criar algo que tradicionalmente é fruto da imaginação humana, pode ser ao mesmo tempo fascinante e inquietante, né? Porque você gera um medo na gente, né? E já os efeitos visuais, que usa o Uncanny Valley e animações surreais. O Uncanny Valley são personagens ou cenários que parecem quase reais, mas com algo ligeiramente errado que pode causar desconforto. Já na parte das animações surreais, movimentos e transições não seguem as leis da física ou da lógica, aumentam a sensação de estranheza. E o último, que basicamente é a sua temática, ambiguidade moral e a atmosfera sombria. A ambiguidade moral, ela participa mais na parte de personagens e situações que desafiam as noções tradicionais de certo e errado. Podem deixar até mesmo os espectadores incertos e desconfortáveis. Já na atmosfera sombria, o uso de escuridão e sombras e elementos assustadores cria um ambiente tenso, muitas vezes perturbador. A combinação desses fatores faz com que a estética Dark Fantasy dos vídeos de TikTok seja uma experiência única e cativante, misturando nostalgia com inovação, adicionando conforto com estranheza. Bom, isso apareceu do nada, basicamente, Dark Fantasy. Alguém criou e jogou lá, pum. Aí começou, basicamente, a pessoas procuravam esse estilo. E foi feito pelo Midjourney, né, que é a própria IA que faz isso.
parar mais, não sei porquê. Isso é muito bonito. Eu preciso de um filme de FNAF nesse Dark Fantasy. Cadê? Alguém liga pro Scott. Liga pro Scott, alguém. Bom, brincadeiras à parte, deixa o seu like, se inscreve no canal, o vídeo vai ficando por aqui. Bye, bye.